Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Microminds. E no vídeo de hoje vamos continuar com o nosso curso de sistemas digitais e hoje nós vamos fazer um conversor para um display de 7 segmentos, para ele mostrar os números de 0 a F, vamos mostrar os números hexadecimais, a partir de uma entrada de dados de 4 bits. E isso vai ter diversas aplicações para nossos projetos aqui com a nossa placa de desenvolvimento. Então, eu espero vocês após a vinheta. Então, aqui eu já estou com o projeto aberto. Todos vocês nessa altura já sabem desenvolver, criar projetos aqui para o VHDL. E aqui acabei criando um arquivo errado, vou ter que remover ele do projeto. Pronto. Aqui está o projeto, chamei ele de ConvSetSeg. Vocês podem chamar da forma como vocês quiserem. E vocês percebem aqui que eu adicionei aqui alguns sinais a mais. Esses sinais aqui, X1, X2, X3, X4, são referentes a quais displays de 7 segmentos eu vou ligar. A gente tem 4 displays de 7 segmentos e aqui a gente tem os segmentos específicos. O display de 7 segmentos ele é um conjunto de 7 LEDs em que a gente consegue, através do conjunto de números zeros e uns, a gente consegue acender cada display a partir dos respectivos segmentos ao qual a gente vai enviar o dado 0 ou 1. E o X, esses X 1, 2, 3 e 4 referente a qual display eu vou acender. Se eu mandar um, eu estou acendendo um, eu estou acendendo o respectivo display. Quando eu estiver mandando 0, eu estou apagando ele. Então, eu consigo escolher qual display que eu vou acender. Aqui mantém a mesma coisa com Blink LED, mas agora a gente precisa criar um sinal de dado. A gente precisa definir um conversor para o nosso display. Eu vou apagar essa parte aqui, vou deixar comentada, e a gente vai focar no nosso display de 7 segmentos. A gente vai ter aqui um signal dado, definir ele bit vector, 3 down to 0, signal disp, do tipo bit vector também, que vai ser 6 down to 0, e a gente vai ter nosso signal enable. Vou chamar de enable 1 porque a gente só vai trabalhar com um display por enquanto. Vou chamar só de enable de forma genérica. Ele vai ser do tipo bit. Perfeito. E eu vou colocar aqui a nossas chaves signal e do tipo entrada bit vector 3 down to 0, porque são 4 chaves. Até confirmar aqui no Pin Planner se é exatamente escrito assim. Vamos ver aqui key posição 0. Então, lembrando que poderia ser em letra minúscula porque o VHDL não faz distinção. E aqui, no nosso begin, a gente vai ter o nosso enable, vai receber o nosso sinal da nossa chave, posição 0. O nosso seg vai receber o not do nosso disp, porque esse display ele recebe valores invertidos, da forma como ele é, porque existe display de cátodo comum e anodo comum. No nosso caso, ele precisa receber uma inversão dos bits. E aqui o dado, ele vai, eu não vou mandar, eu vou definir qual é o valor, só para a gente visualizar, mas eu poderia utilizar uma sequência de botões, poderia utilizar um contador para que esse dado pudesse incrementar. Mas vamos aqui só ver o nosso conversor funcionando. E aqui, pronto, fizemos aqui. E agora, qual comando que a gente pode utilizar combinacional para poder, a partir de um dado, mudar o valor do display? Se você falou with select, você acertou. A gente basicamente vai pegar o if dado
select e vai receber e vai fazer o seguinte: a variável disp vai receber um conjunto de 6 bits quando a variável de 4 bits for 000 e assim sucessivamente. A gente também pode escrever em hexadecimal, basta colocar um x aqui na frente, se eu não me engano, definir em aspas simples, eu não me recordo, mas vamos manter aqui em bits, por enquanto. Depois a gente passa para hexadecimal para ficar mais limpo o nosso código. Então, para acender, eu já vou colocar aqui a tabela pronta, mas basicamente, como a gente pode ver, observar nesse GIF aqui, cada segmento está posicionado aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. E o ponto decimal, só que no nosso display não consta o ponto decimal. E aí, para formar o número zero, eu teria que botar na ordem mais significativo para o menos significativo, A, B, C, F, G. Na verdade, esse é o mais significativo, né? Eu teria que botar 0, 0, 0, 0, 0, 0 e aqui 1. Na verdade, 1 e aqui 0. Se for o número 1, esses dois bits aqui em 1, o resto em 0. Então eu vou mapear isso aqui e depois vou mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, essa é a tabela. Para aqueles que tiverem interesse, em hexadecimal, é só representar dessa forma aqui. E a gente coloca aqui o número que a gente quer. Porque a gente tem que lembrar que um número aqui representa 4 bits, então a gente não pode colocar, por exemplo, isso aqui, que significa que eu estou colocando 12 bits. Então, você pode mudar, vai ficar basicamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F é exatamente isso que vai aparecer no display. A gente pode observar aqui. O A é o menos significativo e o G é o mais significativo. Então, o G está apagado. Aí aqui no 1, o B e o C está apagado e assim sucessivamente para formar todas os números da contagem hexadecimal. Outra coisa que a gente deve fazer é o seguinte. A gente tem aqui o nosso x1, nosso x2, nosso x3, nosso x4, nosso x5. Nossa, na verdade, nosso só está no x3. Só que acontece, a gente não quer que eles acendam, só acenda o x1. Então a gente precisa mandar um bit para os outros. Então a gente manda aqui 1 porque ele é invertido. E nesse aqui a gente manda, na verdade eu esqueci do x4, tá certo? E aqui ele vai receber not enable, porque ele é inverso, como a gente viu, e o segmento também. E aí eu vou definir que dado... Na verdade, eu vou pegar o nosso sinal de clock, vou pegar aqui, vou descomentar, perfeito. E aí a definição dos nossos sinais, eles vão vir, na verdade, isso mesmo, eles vão vir aqui para cima, e essas atribuições ficam aqui junto com os displays de 7 segmentos. Isso aqui é o nosso conversor de 7 segmentos. Depois a gente vai encapsular ele num arquivo diferente numa próxima aula, para a gente conseguir chamar ele de forma um pouco mais sofisticada, um pouco mais compacta, e poder utilizar em diversos projetos, ao invés de ter que ficar copiando e colando no mesmo arquivo e o arquivo ficar gigantesco. E aqui a gente vai ter um clock de 1 segundo. O que que a gente vai fazer? Além do LED piscar, o LED 1 piscar, a gente vai pegar a variável dado e vai incrementar. Então, a variável dado, na verdade, a gente pode até fazer o seguinte: a gente pode pegar e
transformar isso aqui para um integer e botar aqui, em vez de ser um número binário, a gente pode usar um inteiro. E otimizar para fazer uma contagem. Porque quando a gente utiliza bitvector, a gente não pode fazer a contagem devida. Então, eu volto aqui com umas correções e aí eu vou demonstrar para vocês como ficou o algoritmo e a demonstração. Então, pessoal, basicamente precisei definir dado como um inteiro, de 0 a 15, iniciando em 0. E eu coloquei aqui, ó, de 0 a 15, porque ele é interpretado como um número comum, número inteiro, e não uma sequência de bits. E aí, tá aqui uma coisa que faltou no nosso conversor, é colocar o seguinte. Quando dado, quando dado não, quando o nosso enable for zero, é quando ele está pressionado, a gente vai ter aqui o nosso disp recebendo. Vou ter aqui, na verdade, dois tipos de dados. Eu vou ter aqui meu signal dado e, que vai ser exatamente a mesma coisa, só que acontece, o meu dado, ele vai receber dado i quando enable for igual a 1. Se não, ele, meu, ele vai receber zero. Por quê? Porque quando eu apertar o botão, eu quero que mostre nada do display. O display fique apagado. E quando for zero, na verdade, quando for zero, ele vai mostrar, o dado vai ser zero. E aí o que vai acontecer? O meu display vai receber e vai mostrar o valor zero. Eu poderia apagar também, aí é só mudar aqui, botar mais condicionais, mas aqui eu botei quando o dado ele só vai receber dado i, que é exatamente o que está aqui, dado i, quando for enable, senão ele vai receber zero. Eu poderia ter botado uma condição, vai receber zero, e botar uma outra condição que o disp o disp não, o hexa, ele vai ficar ligado. Na verdade, a gente já tem até aqui o hexa habilitado para ficar apagado ou aceso, conforme o botão estiver pressionado ou não. Se eu soltar o botão, ele vai ficar mostrando ou não. Então, a gente pode até tirar essa parte aqui. Aqui vai ser só referente a deixar o hexadecimal, o display aceso ou não. E aí o que acontece? Se a gente resetar, como não há necessidade, vou até tirar aqui. Se a gente resetar, o que tem que acontecer? O meu dado ele precisa resetar. Dado recebe zero. E se resetar, não preciso mexer no meu display, porque o display ele já vai receber diretamente do DISP. E o que eu posso fazer? Toda vez que der um segundo, ele vai incrementar o meu dado. Então, a cada um segundo, eu vou ter um número aparecendo. 1, 2, 3, eu vou ter uma contagem. E aí, eu tenho que voltar o meu dado para quando for maior que 15, voltar para zero. Vamos compilar aqui, eu quero observar só uma coisinha com a variável integer. Se eu não me engano, mesmo que ela conte, ela chega a 15, se ela incrementar, eu não tenho certeza se ela vai voltar para zero ou se ela vai contar para 16. Se ela contar para 16, o nosso conversor não vai atualizar o display corretamente. Então, vamos colocar aqui no programa. Está tudo certinho, já identificou. Como você segue com soft, inicio. E, como vocês podem ver, ele está incrementando a cada um segundo. 7, 8, ele está mostrando ali. E quando ele chegou no F, ele voltou.
porque o nosso inteiro ele chegou no 15, ele gerou o overflow. O integer, ele é interessante o seguinte, que se nós colocarmos um valor que não seja múltiplo de 2, ele vai completar, por exemplo, se eu botar de 0 a 16, ou seja, 17 contagens, ele vai alocar para a gente, não 4 bits, ele vai alocar 5. Então, se for de 16 para 17, ele não vai voltar de 16 para 0, ele vai para 17, porque ele alocou, em vez de 4 bits, ele alocou 5. Então, ele vai contar até chegar a 32. Existe uma variável, mais utilizando biblioteca, que vamos ver na próxima aula, que ele automaticamente a gente consegue engessar qual é a quantidade de bits, não fica implícito qual que é. Então, o problema do integer é que se a gente colocar 20, 22, ele não vai até 22. Ele vai pegar, porque é um espaço da memória. Ele vai pegar e vai alocar uma quantidade de bits certos para aquilo. 22 não dá para você utilizar menos de 5 bits. Você tem que utilizar 5 bits. Então, há essa limitação. Se você fizer uma contagem de 0 a 32, 0 a 30 ou de 0 a 25, você vai ter que utilizar uma condicional para voltar para o zero. Então, foi esse exemplo que eu quis fazer para observar. E a gente conseguiu ver que funcionou perfeitamente. E, pessoal, esse aqui foi o exemplo que a gente viu, utilizando um conversor de 7 segmentos e fazendo um contador também para mostrar de 0 a F, uma contagem hexadecimal. Na próxima aula, a gente vai pegar isso aqui, vai enxutar num bloco só, como se fosse um circuito integrado, e alocar em outro projeto. Também já vamos começar a utilizar bibliotecas do VHDL que facilitam o nosso trabalho. E a gente vai ter muitas coisas que a gente vai conseguir fazer que anteriormente eu cheguei a omitir ou a desviar uma forma de fazer passou a ser um pouco mais complexo pela falta das bibliotecas. Então, na próxima aula, a gente vai trazer um pouco mais de facilidade utilizando essas bibliotecas. Mas, claro, se vocês quiserem propor algum exercício que não utilize essas bibliotecas, utilize o VHDL na forma mais raiz, se podemos dizer assim, vocês me mandam no comentário que a gente faz o exercício em tempo real de como resolver isso. Tá bom, pessoal? Então, revejam aqui o código. Qualquer dúvida, me mandem nos comentários. Se quiserem que eu disponibilize o código para vocês, podem. Só me mandar mensagem. E nos vemos no próximo vídeo. Peço também que se inscrevam no canal, compartilhem e não esqueçam de curtir e deixar seu comentário. Então, nos vemos no próximo vídeo.